Glória a Deus. Você pode dar um glória aí, irmãos, para esse Deus maravilhoso que está presente em nosso meio. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor Deus. Dou as boas-vindas a todos os irmãos que enfrentaram o frio, a chuva e as ameaças. Que houve algumas ameaças hoje, não nossa, mas de tudo aquilo que tem acontecido no estado do Rio de Janeiro. E eu estava conversando com a pastora ali, eu estava perguntando a ela: será que nós estamos preparados para a grande perseguição? Será que nós estamos preparados, irmãos? Hoje, mesmo que chegasse aqui, a igreja estaria aberta de qualquer maneira. Com decreto do homem ou não, a igreja estaria aberta. Amém? Glória a Deus, porque essa casa aqui é a casa do nosso Pai eterno. Amém? Glória a Deus. Então, dou as boas-vindas a você que aqui enfrentou tudo isso. E eu tenho a plena certeza que se você estiver com o coração aberto, você sairá daqui alimentado pelo poder da palavra do Senhor. Você que está nos assistindo, que de repente abriu o canal agora, seja você bem-vindo. Espero que o mesmo Deus que aqui está também entre na tua casa, entre na tua vida e, por que não, venha agir poderosamente em todo o contexto da tua vida. Amém? Glória a Deus. Mas vamos lá, meus queridos irmãos, o Senhor nos concede nesta noite chegarmos à quinta carta. Quinta carta, olha só, já estudamos a introdução do livro de Apocalipse. Entramos na primeira carta, depois fomos para a segunda carta. A primeira carta é aquela carta chamada Carta de Éfeso. Depois nós fomos para a carta da Esmirna, igreja de Esmirna. Fomos para a carta que foi emitida à igreja de Pérgamo. Falamos na semana passada, a segunda parte do estudo a respeito da igreja que estava instalada, estabelecida naquela cidade chamada Tiatira. E hoje nós vamos falar a respeito da igreja que estava estabelecida na cidade chamada Sardes. Então abre a tua Bíblia lá no livro de Apocalipse, vai com teus belos olhos ao capítulo 3. Aleluia mesmo, glória a Deus. Exaltado seja o Senhor em nosso meio, glória a Deus, porque é Ele que nos reúne. Aleluia por isso, É Ele que nos reúne. O nosso querido Vinícius aqui está hoje, Ninguém pediu para ele fazer hora extra. Olha só como é que Deus é bom, glória a Deus. Espero que o estudo te ajude também na tua caminhada com o Senhor. Amém? Acharam? Apocalipse capítulo 3, vamos ler, meus queridos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de que como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Glória a Deus. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido aqui? Glória a Deus por isso.
Então vamos lá, meus queridos irmãos, estamos dando início a esta carta, né, como nós já temos dito em outros momentos, né, estamos aqui juntando todos aqueles ingredientes para fazer um bolo, e eu espero em Deus que, além do bolo hoje, eu já traga o recheio. Aí você já leva para casa o bolo pronto, né? Massa e recheio para casa, amém? Glória a Deus. Mas vamos lá. Quando nós lemos, eu quero sempre trazer isso à luz da memória dos irmãos. Quando nós lemos as cartas, né, que foram as cartas de nosso Senhor Jesus, que foram reveladas ao grande apóstolo João, né, as cartas que foram direcionadas às igrejas da Ásia, nós encontramos sempre nelas um diagnóstico. O Senhor sempre está trazendo um diagnóstico espiritual daquela igreja. Ele está dizendo, o que estava realmente acontecendo no meio daquele povo que lá congregava. Quando a gente começa a estudar essas cartas, nós verificamos que esse diagnóstico não era somente para aquele tempo, daquela época, quando então aquelas igrejas estavam estabelecidas naquela região da Ásia Menor, mas não somente ele é um diagnóstico do passado, mas também é um diagnóstico dos dias de hoje, e não somente dos dias de hoje, mas dos dias que ainda estão por vir. Daqui a 10 anos haverá, se Jesus não vier nos buscar, ainda haverá igrejas plantadas nesta terra, amém, irmão? Talvez daqui a 20 anos, se Jesus não voltar, espero que ele volte logo, amém, né? Ainda haverá igrejas estabelecidas nesta terra. Por que, pastor, o senhor assegura para nós que haverá igrejas estabelecidas nesta terra? Porque a própria palavra de Deus diz que o inferno jamais vai prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Então não importa o que o inferno sabe, da forma que ele se levanta, as estratégias que ele usa, ele nunca terá poder para sucumbir, para afogar, certo? O respiro de uma igreja, quer dizer, a implantação de uma igreja, a reunião dos santos na casa do Pai, amém? Glória a Deus por isso. A igreja de Sardes, né, esta cidade era a capital do antigo reino da Lídia, havia um reino, e essa cidade chamada Sardes era a capital deste governo, deste país, Lídia, chamada Lídia, né? Esse reino conhecido como Lídia, situada, interessante que você verifica, de uma cidade para outra, o espaço, a distância não era tão longa. Aí quando a gente vai estudar, você verifica que essa cidade chamada Sardes, ela ficava a somente 48 quilômetros de distância, de quê? Da igreja de Tiatira. Então lembra que quando o nosso querido diácono Iones disse para nós que daqui até Copacabana daria em torno de 50 a 55 quilômetros, né? E havia algumas cidades que estavam dentro desse parâmetro de distância. Essa cidade chamada Sardes, ela ficava como se fosse daqui a Copacabana, ou um pouquinho menos da cidade de Tiatira. Então havia uma proximidade entre aquelas cidades, onde Deus, através da ação sobre a vida dos seus discípulos, estabeleceram essas portas, né, do céu, essas Betel, porque diz a palavra que Betel é a porta do céu, aleluia. Espero que você dê uma rajada de glória. A levantai é Betel, é porta do céu, amém, irmãos? Glória a Deus. Não diferentemente das outras cidades, e principalmente não diferentemente das igrejas que lá estavam, essas igrejas elas sofriam uma pressão muito grande por causa do culto ao imperador. E não diferentemente, Sardes também era assolada por este culto ao imperador, certo? Eles queriam que o povo adorasse, celebrasse o grande César, certo? Então essa igreja também sofria esta pressão. Entre todas as 7 igrejas, quando a gente vai estudando, né, Éfeso, vai estudando Pérgamo e tantas outras, já é a 5ª, você verifica que esta cidade, esta igreja chamada Sardes, ela talvez tenha recebido
devido a uma das cartas mais trágicas, certo? E você vai ver no decorrer do estudo por que era trágico a situação desta igreja dentro, né, desta cidade chamada Sardes. Quando a gente busca um pouquinho mais de entendimento, nós verificamos que, diferentemente das demais, que foram acusadas de heresia, quando a gente começa a desfolhar aqui, a gente verifica que a igreja de Éfeso, ela recebia, uma influência, dos nicolaítas. Havia uma influência daquele povo nicolaítas que achava que, a igreja precisava viver com amor livre, uma coisa bem solta, não tantas regras. Quando você vai um pouquinho mais para a igreja de Pérgamo, você verifica que havia naquela igreja um problema seríssimo. Eles sustentavam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Lembra que Balaão foi aquele cara, que era servo do Senhor, mas se permitiu ser manipulado por Balaque. Lembra disso, que Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus, e Balaão não pôde amaldiçoar, porque Deus não permitiu que amaldiçoasse. Mas por detrás das cortinas, Balaão lançou uma estratégia para Balaque. Falou: ó, negócio é o seguinte, eu não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou. E aí eu vou te dar uma dica para você dar uma rajada de glória. O povo de Deus, chamado Levantai, já foi abençoado por Todo-Poderoso, como o povo da Batista, como o povo da Congregacional, como o povo da Assembleia, como o povo da Deus e Amor, como o Deus da Universal, o povo da Universal. Nós somos um povo abençoado por Deus. Não tem essa conversa fiada de olho grande, não, porque fizeram um patuá contra a minha vida. Se você for de Deus, eita, maldição nenhuma chegará à tua tenda. Glória a Deus, não chegará. Agora você tem que ser firme na sua fé com Deus. Você não pode ser vacilante. Amém, irmãos? Então, eu preciso cortar, porque eu quero botar o bolo e quero levar que você leve o recheio para casa. Quer dizer, todo o estudo bíblico hoje, certo? Então, essa igreja de Sardes não estava sofrendo essas pressões, como a igreja de Tiatira, que tinha o sindicato, lembra que cada sindicato tinha um Deus, e todo aquele que queria trabalhar era obrigado a se sindicalizar. Então cada sindicato levantava um deus de Baal, levantava um deus pagão, e todos os sindicalistas precisavam se curvar diante desse Deus. Então essa igreja de Tiatira, ela sofria essa pressão. A igreja de Sardes, não havia heresia nela, não havia idolatria nela, não havia perseguição nela, mas o Senhor Jesus, através dos lábios do apóstolo e da escrita do apóstolo João, ele diz o seguinte: vocês não caminham debaixo da heresia, vocês não caminham debaixo da idolatria, vocês não estão sendo perseguidos, mas vocês estão mortos espirituais. Por isso que esta carta é trágica, porque não está falando, em outras palavras, agora eu vou usar o meu dialeto, que ele estava falando para uma igreja de zumbis. Respiravam, se locomoviam, mas não havia vida neles. Eu não sei você, eu não quero isso para a minha vida, não. Amém, irmãos? Então, era uma igreja que parecia viva aos olhos dos homens. Estava lá o templo, a estrutura do templo, havia a liturgia do culto, o povo chegava, assistia, cantava, ia embora para casa, mas o Senhor isso aí, que havia um problema seríssimo, havia um problema de falta de vida espiritual. E pior desgraça que tem é quando você, eu, nós nos permitimos ser mortos espiritualmente. Não temos vida em Deus.
Precisamos ter vida em Deus. Amém, irmãos? Sardes representa aquela geração que mantém a aparência, porque todos que moravam naquela cidade sabiam que naquele determinado endereço havia uma igreja, a igreja de Sardes, uma igreja que pregava um evangelho, uma igreja que se dizia, né, do Senhor, uma igreja que propagava, né, entre aspas, a obra do Senhor, porque com certeza no decorrer do culto havia louvor, no decorrer do culto havia pregação, no decorrer do culto havia uma liturgia que levava aquela igreja dia após dia se juntar como povo e adorar o Senhor. Assim todos achavam que então aquela igreja estava a todo vapor, porque ela tinha atividade, ela tinha reputação, mas aos olhos de Deus, Deus falava, o Senhor disse: olha, não está viva, está morta. Sardes representa no tempo de hoje isso, este povo que se reúne, este povo que quando vem para a igreja não sabe nem por que veio, esse povo que chega na igreja não sabe nem o que é adorar, esse povo que chega na igreja para ficar na aba da bênção de alguém, este povo que vem na igreja que não sabe orar, não sabe cantar e fica observando se a luz está muito forte, se o ar-condicionado está muito gelado, e em vez de vir para adorar e se curvar ao Deus Todo-Poderoso, vem para cá porque não tem mais nada a fazer na vida, aí vem para o culto, vem para a igreja. Na verdade, esse tipo de pessoa já está morta ou morto e não sabe que está morto e nem morta. Falta o quê? O fogo da presença do Senhor. Eu sempre tenho dito o seguinte, irmão: quando nós nos reunimos, e a palavra do Senhor diz, quando nós nos reunimos, quando existe 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, com um coração sincero, com desejo de adoração ao Deus Todo-Poderoso, a palavra de Deus nos atesta que Ele se faz presente no meio deles. Não é pela quantidade que Deus se faz presente, é pelo coração adorador que ali se reúne. Quem está entendendo, irmãos? Essa era a igreja de Sardes. O Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: a pior forma da morte, a pior forma de morte é a morte espiritual que acontece em vida. Olha só, a pior morte é aquela que acontece em vida, quando a alma ainda respira, mas já não sente Deus. Qual é a lição, irmãos, que nós tiramos? Precisamos estar atentos, precisamos estar ligados, precisamos entender verdadeiramente aquilo que nós queremos para a nossa vida espiritual, certo? Cultuar a Deus não pode levar você a uma religiosidade, aquela caótica, aquela religiosidade que não expressa o teu coração para com Deus, aquele culto engessado. É por isso que quando eu decido, meu querido Bibi, quando eu decido vir à casa de Deus, eu me largo aos braços de Deus, eu me largo. Foi ontem, segunda-feira, eu saí daqui tarde da noite, né, que eu vim para cá para poder começar a preparar o estudo, aquela coisa toda, só estava eu, o nosso querido Rogério. Eu falei: não, Rogério, vai descansar, pode me deixar aqui. E chega uma certa hora que eu vou embora. Quando eu passo ali da rotatória ali, aqueles 2 bares, som a todo vapor, uma bagunça só, pessoas gritando, pulando, dançando. Eu olhei aquilo e falei: meu Deus, olha só, nós servimos o Deus Todo-Poderoso, por que nós não pautamos a nossa vida com Deus com uma alegria muito maior, uma alegria verdadeira, uma alegria que não passa quando o efeito do álcool passa? Não é uma alegria que você tem enquanto o baseado ainda está fazendo efeito no seu organismo, ou uma cocaína, ou um crack. O nosso Deus é aquele que alimenta a nossa alma, traz alegria, gozo. Eu fui para casa, meu Deus,
E aí muitas vezes essa pessoa que lá fora está virando a noite, entra para dentro da igreja e já fica, quando entra para o culto, já inicia o culto já com o relógio na mão, já contando o tempo que o pastor vai pregar. Tomara a Deus que não seja o pastor Edilson, tomara a Deus que não seja um outro pastor que se alongue tanto, porque eu não posso perder tempo quando a palavra de Deus diz: não tenha pressa de sair da minha presença. Quem está entendendo, irmãos? Contexto histórico, só para você, contexto histórico, só para você ter um conhecimento maior. Logo vou estar entrando nos versos. Sardes foi uma das cidades mais antigas e ricas da Ásia Menor. Uma das, porque havia outras cidades também citadas nesta carta, que havia um crescimento, uma evolução financeira tremenda. Sardes também era uma dessas cidades, certo? Capital do antigo reino da Lídia, situada sobre as montanhas, era famosa por suas fortificações, né? Quem construiu Sardes teve a preocupação de colocá-la sobre montanhas. Para quê? Para se proteger, né, contra algum invasor, né, o invasor chegando com facilidade, eles estariam olhando, né, visualizando. Além dessa construção robusta que eles possuíam, eles também possuíam um comércio de tecido muito abrangente, né? Não somente vendia internamente, mas eles exportavam também aqueles tecidos. E o mais interessante é que nessa cidade havia um rio chamado Pactolo era o nome desse rio, e consta, né, os historiadores dizem que neste rio havia ouro. Olha só, diferentemente das outras cidades, né, que eles trabalhavam em cima de um comércio, em cima de uma indústria. Nessa cidade de Sardes havia uma riqueza no rio, no solo. E diz aqui, né, que o leito deste rio havia uma abundância de ouro. E diz também a história aqui a respeito de Sardes, o grande historiador Heródoto, o nome estranho, né? Vamos botar o nome do nosso neto, né? Heródoto. Oi, meu Deus, meu Jesus da glória, certo? Diz o historiador, esse historiador, que o rei Creso, no século VI a.C., olha só, era considerado o homem mais rico do mundo, por causa deste rio, certo? Ele, como rei, com certeza ele tinha serviçais que trabalhavam para garimpar, né, e fazê-lo rico como ele era naquele tempo. Contudo, quando você lê a história de Sardes, você verifica que a cidade de Sardes, ela não foi uma cidade cuidadosa no que diz respeito à sua segurança. Não sei se de repente eles estão envolvidos no comércio, de repente estão envolvidos no garimpo daquele rio, eles não se preocuparam em ter, né, as precauções necessárias para que aquela cidade não fosse invadida. E diz os historiadores que por 2 vezes aquela cidade foi invadida, foi tomada por reis fora, né, porque reis inimigos invadiram, roubaram, saquearam e assim fizeram. Diz que o primeiro rei que conseguiu entrar nesta cidade foi o rei Sírio da Pérsia, em 549 a.C., foi cercado, ele cercou a cidade durante 14 dias, que já era uma estratégia de guerra dele, sufocou a cidade, e ele conseguiu penetrar na cidade por causa de um buraco nas muralhas. Eles estavam tão descuidados, não somente no que diz respeito à manutenção da muralha, como também diz respeito à sentinela, porque todas as muralhas nesses impérios, nessas cidades, né, havia muralhas e havia sentinelas. Em algum momento esses sentinelas não observaram e esse rei invadiu, tomando posse daquela cidade. Logo depois, um tempo depois, certo, veio o rei Antíoco, e também lá em 218
rei da Síria, em 218 a.C., também invadiu aquela cidade. Aí você verifica o que tem a ver todo esse histórico com a carta que foi escrita e com a palavra do Senhor a respeito desta igreja. Porque uma das palavras que sobressai nesta carta, dita pelo próprio Senhor Jesus para esta igreja, é: ser vigilante. Na verdade, aquela cidade caiu 2 vezes por falta de vigilância. Aí, diga para o teu irmão: seja vigilante, para que você não caia. O nosso Senhor Jesus, quando aqui esteve nesta terra, o que ele disse? Orai e... Muitas e muitas vezes nós oramos, mas não vigiamos o necessário, para que a gente não caia nas ciladas do inimigo. Quando a gente vem para a cultura judaica e a cultura romana, você verifica que na época do Apocalipse, Sardes estava sob o domínio romano. A Roma, aquele país, Roma, ela não somente dominou Sardes, mas ela dominava outras cidades que cercavam Sardes. Então o domínio, o Império Romano era muito forte naquela época. Diz os historiadores que essa cidade chamada Sardes era cosmopolita. O que significa isso? Refere-se a algo ou alguém que pertence ao mundo todo. Quer dizer, as portas daquela cidade estavam abertas para qualquer um. Qualquer pessoa que quisesse morar lá. É igualzinho em São Paulo hoje. Nós temos Paraíba lá, nós temos gaúcho em São Paulo, nós temos baiano em São Paulo, nós temos carioca em São Paulo, nós temos mineiro em São Paulo, nós temos o pessoal do Espírito Santo em São Paulo, e assim vai, amazonense em São Paulo, é como se fosse um São Paulo, todo mundo lá poderia estar naquela cidade, sendo que a história diz que havia forte presença de judeus naquela cidade, chamada Sardes. E assim a gente fez questão de dizer, sendo que nesta cidade havia um trabalho muito forte, porque os gregos, juntamente com os romanos, tentavam dominar e mudar a mente dos judeus. E havia nesta cidade um agrupamento de pessoas que faziam questão de trabalhar a mente dos judeus e a mente daqueles outros, trazendo a cultura grega, trazendo a cultura romana, porque aí fazia uma miscelânea só na mente daquele povo, se misturava tudo. E o nosso Deus, ele sempre diz que nós não somos um povo de mistura. Nós somos um povo separado. Vou repetir. Precisamos ser um povo separado. Porque foi para isso que o Senhor Jesus veio a esta terra, me perdoe. Ele veio estabelecer um povo diferenciado. Um povo que tem o seu coração totalmente voltado para Ele. Quem está entendendo, irmãos? Então, na verdade, aquele povo de Sardes, e acabava atingindo a igreja, eles tinham perdido a sua identidade, porque por causa de tanto envolvimento, seja dos gregos, seja dos romanos, por tanto envolvimento, eles perderam a identidade espiritual. Povo de Deus tem identidade. Povo de Deus tem identidade. Não podemos nos conduzir como o mundo aí fora se conduz. A nossa vestimenta, o nosso falar. Eu não posso aqui estar pregando e ao sair daqui amanhã me aborrecer, mandar todo mundo lá para o quinto dos infernos e outras coisas mais. Você sabe do que eu estou dizendo? Porque da mesma boca não pode sair água doce e água amarga, irmão. Da mesma fonte não sai 2 tipos de água, não. Ou eu sou do Senhor, ou eu não sou. Ou eu aceitei o evangelho, ou eu não aceitei. Não existe essa história de a gente chegar aqui na igreja, eu vestidinho, arrumadinho, com a Bíblia embaixo do braço, dar umas rajadas de glória, rodopiar aqui no altar, falar línguas estranhas, e quando eu chegar em casa, eu meter o pau na minha esposa. Não existe isso.
Não existe isso. A minha esposa, ela precisa me ver não somente como um pastor, mas como um esposo que agrade o coração dela. Ela precisa olhar para mim e dizer: não, esse aí é o pastor, mas ele, além de ser pastor, olha só, além de ser pastor, acima de ser pastor, ele é um servo leal a Deus. Está entendendo, irmãos? A importância de nós entender. Não adianta a gente ficar maquiando, não, irmão, não adianta. Eu estou ficando assim meio preocupado. Eu estava falando para a pastora: pastora, nós precisamos mudar, nós precisamos avançar, nós precisamos viver aquilo que Deus projetou para nós como igreja, como povo. Nós precisamos realmente sair dessa esfera de praia rasa. Oh, glória a Deus! Sair da esfera de praia rasa e para a praia profunda com Deus. Mergulhar mesmo naquilo que Deus tem preparado para nós, amém? Você verifica que chega um determinado momento que o Senhor Jesus, iluminando a mente do grande apóstolo João, ele diz: nome que viviam, nome que vive, e na verdade tinha fama, tinha prestígio, mas no interior daquele povo havia um vazio. A gente, quando a gente vai abrir o culto aqui, seja no domingo, seja na terça-feira, e eu tenho essa preocupação de observar isso, né? A Bíblia diz que a presença do Senhor, olha só, querida igreja, olha só o que eu vou dizer. A palavra de Deus diz, Adriano, que a presença do Senhor em nós formoseia o nosso rosto. Qual é a leitura que eu digo? Qual é a leitura que eu faço? Quando eu olho para você, eu preciso ver Deus na tua vida. E quantas vezes nós estamos abrindo o culto aqui, nós estamos vendo o olhar das pessoas distantes, porque ainda não entraram no culto. O físico está aqui, mas a alma está lá fora. O físico do pastor Edilson está aqui, mas a alma dele também está aqui, porque eu vim cultuar o meu Deus, eu vim celebrar, eu vim aprender um pouco mais a respeito dele. Existe um pensamento que diz: a reputação sem realidade é apenas uma máscara. Vou repetir: a reputação sem realidade é apenas uma máscara. E nenhuma máscara engana o Cristo que sonda os corações. Não adianta você vir com Bíblia embaixo do braço. Não adianta você falar trocentas línguas estranhas. Deus é aquele que penetra nas entranhas do teu coração. Ele sonda os nossos pensamentos, esquadria o nosso coração, e isso para dar a nós aquilo que nós merecemos. Quem está entendendo o ensino, irmãos? Vamos ao texto, vamos lá? Tenho meia hora para terminar, glória a Deus. Ou torce aí para que eu consiga, glória a Deus. Mas vamos lá, você está com a tua Bíblia aberta aí, não está com a tua Bíblia aberta? Isso, pega ela aí para você acompanhar comigo. O primeiro verso diz assim: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que significa isso? Jesus se apresenta. Volto a dizer, todas as cartas que foram expressadas, que foram explicitadas, que foram colocadas nos pergaminhos, todas essas cartas, logo no início, o próprio Jesus, ele se apresenta a esta igreja. Nesta igreja de Sardes, ele se apresenta com aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e tem as 7 estrelas em suas mãos. Quem está entendendo? Então, o Senhor, ele se apresenta como aquele que tem o poder. Porque quando a Bíblia fala sobre os 7 Espíritos de Deus, isso simboliza a plenitude do Espírito Santo de Deus que estava sobre Jesus. Estava sobre Jesus. Abre a tua Bíblia aí, você que está com a sua Bíblia, vai lá em Isaías capítulo 11.
Já se passaram 3 minutos. Ô, glória. Isaías capítulo 11. Vai com teus belos olhos. Olha aqui para mim. Você tem 2 bolinhas aí maravilhosas, né? Que enxerga tudo. Ô, glória. Isaías capítulo 11. Eu estou falando a respeito dos 7 espíritos que estavam sobre Jesus de Nazaré, que foi diante do apóstolo João se revelando, porque ele se revelou ao João, glória a Deus, lá na ilha de Patmos. Diz assim a palavra do Senhor no verso 1: do trono de Jessé, olha só, isso, Isaías, volte a olhar aqui para mim, irmão. Isaías é conhecido como livro messiânico, estou certo? O que significa isso? É o livro que mais fala a respeito da pessoa de Jesus. É o livro que mais revela a pessoa de Jesus. É o livro que mais revela o sofrimento que Jesus ia passar. É o livro que mais revela qual seria a missão de Jesus nesta terra. Quem está entendendo, irmãos? Então nós não estamos falando de qualquer livro. Nós estamos falando de um livro que revela a pessoa de Jesus para todos nós. Glória a Deus por isso. Porque o Senhor Deus não nos deixou ser enganado. Ele apresentou o seu Filho antes dele vir à terra. Eita, meu Deus do céu. Ei, como é que esse Deus é cuidadoso. Mas por que ele apresentou Jesus antes de Jesus vir à terra? Porque ele não queria que nós fôssemos enganados. Amém? Não podemos ser enganados. Aqui tem um texto, então vamos ler lá. Do trono de Jessé sairá um redento, e das suas raízes um renovo. Repousará, olha aí, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Esse Espírito do Senhor, esse Senhor está em letras maiúsculas. Você está vendo? Na minha Bíblia está em letra maiúscula. E eu fiz questão, ao copiar o verso e colocar no esboço, eu fiz questão de copiar da mesma forma, porque o Espírito Santo falou para mim na hora: não coloque em letras menores, minúscula, porque sou eu que estou falando. Oh, glória a Deus. Está entendendo? Até nisso nós temos que ter cuidado, irmão. Quando o Espírito Santo, se estiver fazendo o esboço, o Espírito Santo te direcionar para alguma coisa, faça, porque é Ele que está comandando. Glória a Deus. E aqui ele diz: o Espírito, olha só, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito, aí vai citando, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de entendimento primeiro, depois de conhecimento e de temor do Senhor. Muitos entendem essa referência que nós estamos lendo agora, Isaías capítulo 11, verso 1 a 12, muitos entendem, né, e eles fazem alusão ao Espírito Santo, a sua perfeita plenitude sobre a pessoa de Jesus de Nazaré. Glória a Deus por isso. As 7 estrelas, que aqui diz o texto, no verso 1, fala a respeito dos mensageiros que foram colocados diante da igreja, os líderes, como a gente tem aprendido aqui, aqueles que, né, existe o líder da igreja batista, existe o líder da igreja congregacional, existe o líder da Assembleia de Deus. Esses líderes são considerados como os mensageiros de Deus para o povo. São aqueles que trazem os oráculos de Deus, o conhecimento de Deus para o povo. Quem está entendendo, irmãos? Vai com você com teus belos olhos, nesse mesmo verso, a parte B, ele é interessantíssimo, porque ele diz o seguinte: conheço as tuas obras. Meu Deus. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, vírgula, e estás morto. Imagina, irmãos, muito tempo atrás, lá na Rua 9, eu trouxe uma palavra sobre a geração de zumbis. Muito tempo, eu até nem sei onde está esse esboço. Mas se a gente for verificar,
infelizmente hoje, muitos aglomerados de cristãos, não vou citar igrejas, aglomerados, pessoas que se reúnem, que detêm uma bandeira, infelizmente, são encontros de zumbis, porque vão lá, só repetir aquilo que a quem está no altar está mandando fazer. Quando você entra nesta casa, você tem que entrar para fazer, você levantar o seu culto a Deus, porque o culto, ele é individual, ele se torna coletivo quando nós nos reunimos, e quando Deus olha assim e vê que desta casa está subindo um aroma como perfume em suas narinas, aí ele volta para cá e ele diz: aquele povo é Betel, é a minha casa, local de adoração ao meu nome. Quem está entendendo, irmãos? Quando ele diz assim, que com essas tuas obras, o que significa? Não adianta eu tentar enganá-lo, não adianta nós tentarmos nos esconder, não adianta nós tentarmos colocar uma máscara, porque ele consegue olhar por detrás da máscara. Não adianta, é conversa direta com ele, irmão, não adianta. Deus é aquele que conhece, ele mesmo diz: tudo eu vejo. Está lá, Salmo 139, se você tiver sua Bíblia aí, e se você não tiver esse texto marcado na tua Bíblia, marque esse texto, porque esse texto está marcado em minha Bíblia, e eu não abro mão dessa marcação. Salmo 139, verso 7 ao verso 10, Salmo 139, verso 7 ao verso 10, diz assim, não sei se todos encontraram, eu não posso, já 10 minutos já passado, diz assim: para onde me ausentarei? O grande salmista Davi, olha só o que ele diz, olha a conclusão que ele chegou, na caminhada dele com Deus, no relacionamento dele com Deus, né, no bate-papo, na prosa dele com Deus, olha só o ponto que ele chega, a conclusão que ele chega, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas diante de Deus. Qual a conclusão que eu chego, irmão? Que não importa se você está debaixo de holofotes, ou que você esteja dentro de uma caverna, o Senhor tudo vê. Nada passa desapercebido dele. Não adianta se você está se escondendo através de uma roupagem cristã, de uma roupagem religiosa, de uma roupagem de liturgia. Não adianta se você está se escondendo através de algumas glórias que você diz e que você foi condicionado a dizer. Não adianta você tentar se esconder através de corrida no meio da casa do Pai, ou rodopiar no Espírito, porque Deus é aquele que sonda a tua alma, Deus é aquele que esquadrinha o teu coração, como aqui mesmo diz: luz ou trevas, para o Senhor é a mesma coisa. A profundidade do olhar dele penetra as entranhas da minha alma, penetra as entranhas de cada um de nós. Quem está entendendo, irmãos? Então diga para o teu irmão: não tente fugir,
porque não tem como fugir do olhar de Deus. E aí você diz: glória a Deus por isso, porque é Ele que cuida de você. Você pode dar uma rajada de glória, irmãos? Qual é a lição que nós tiramos deste verso, irmãos? Qual é a lição que eu quero trazer para a minha vida? Que Cristo conhece o interior de cada um de nós, não somente a nossa aparência, não que nós tenhamos esse entendimento, não, a minha aparência pode enganar Deus, não, nem a minha aparência tem poder para enganar esse par de olhos, que é como chama de fogo, que penetra a cada um de nós. Você pode dar um glória aí? Verso 2 diz: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Lembra que eu falei lá no início? Por falta de vigilância, aquela cidade caiu 2 vezes. Por falta de sentinela, aquela cidade se tornou escrava, subjugada por reis estranhos, porque não foi vigilante. E o próprio Senhor diz: ser vigilante. Quando você vai buscar a essência desta palavra, quando você vai transliterar ela para a nossa língua portuguesa, você vai entender que aqui está dizendo o seguinte: aquele que permanece desperto. Aí você poderia dizer como eu: o que significa desperto? A gente procurou lá no dicionário o que significa a palavra desperto: aquele que se encontra acordado. Está entendendo? O que o Senhor está dizendo? Esteja acordado, esteja atento, esteja ligado com aquilo que está acontecendo ao seu redor, esteja atento, porque o inimigo da nossa alma não brinca de nós sermos cristãos, ele não brinca de ser inimigo, ele é inimigo. Está entendendo, irmãos? O texto diz que havia um resto que lá estava, que iria morrer, ia perecer. Mas a preocupação de Deus é maravilhoso. Por que você acha que Deus está trazendo essas cartas aqui nessa igreja, irmãos? Nem todo mundo entendeu. Nem todo mundo entendeu. E a gente guerreia contra isso. A gente está batalhando. Por que será que o Senhor está trazendo essas cartas para nós? Eu quero viver. Eu quero viver a presença de Deus na minha vida. Eu quero viver. Havia um resto, havia uma chama que estava prestes a ser apagada. Prestes a ser apagada. E o nosso Deus, através da pessoa de Jesus, se compadeceu deste povo. Se compadeceu deste povo. Por quê? Porque o Senhor não desiste de nós. Meu irmão. Glória a Deus. Quantos irmãos estão em casa agora? Quantos irmãos poderiam estar aqui e não estão? E outras coisas mais. Mas o Senhor continua falando no meio do seu povo. O Senhor continua usando o seu cajado, não para nos matar, mas para nos trazer para perto dEle. Ele continua trazendo a palavra que nos conserta, a palavra que é como se fosse um espelho, e diz assim: Edilson, olha você aqui, Edilson, olha aqui, ele coloca, a palavra é como um espelho, que reflete aquilo que nós somos, irmãos, agora não para nos matar, mas para que a gente tome uma posição, e mude a trajetória da nossa caminhada com Deus. Cristo não desiste de nós, como Cristo não desistiu daquele povo. Ele queria que aqueles que estavam de pé usasse a sua habilidade, tentasse reavivar aqueles que estavam prestes a morrer. E qual é a lição que eu digo? Mesmo que nós estejamos em ruínas, mesmo que nós estejamos numa situação terrível, existe sim, diante de Deus, possibilidades que Deus tem para nos trazer restauração sobre as nossas vidas, mas você tem que querer, nós temos que desejar, irmãos,
Não adianta você receber um estudo, não adianta você receber uma palavra e sair daqui. Que palavra maravilhosa! Se essa palavra não mudou você, essa palavra não veio até você para nortear uma mudança de atitude, não adianta, irmão. Não adianta, você está brincando de ser crente, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Que loucura é esta, pastor? Está perdendo tempo. Porque no final das contas, está arriscado você não ir para o céu e nem aproveitou o mundo, a sua carne. Então, se você decidiu caminhar com Deus, caminhe com seriedade. Coloque a tua vida no trilho. Deixa Deus trabalhar na tua vida, amém, irmãos? John Wesley diz o seguinte: Deus sempre preserva uma centelha de graça, até mesmo nas cinzas frias da apostasia. Oh, glória! Existem centelhas nesta casa. O que a nossa querida pastora, mentora, ela tem nos ensinado? A gente consegue verificar certinho aqueles que realmente desejam crescer, avançar nos cultos de terça-feira. A pessoa vem mesmo com vontade. Não, eu quero aprender, eu quero sair do raso, eu quero ir para o profundo. Meu Deus, mas para ir para o profundo eu preciso conhecer quem é o meu Deus. E não somente conhecer quem é o meu Deus, mas eu preciso entender aquilo que Ele quer efetivamente fazer na minha vida. Então o culto de terça-feira é um termômetro. É um termômetro. Oh, glória a Deus. Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus aqui. Glória, eu trabalhando na minha vida, eu preciso muito dele na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Estou indo aqui para fechamento. Verso 3, pega a tua Bíblia aí, verso 3. E tem 10 minutos. Verso 3, lembra-te, guarda e arrependa-te. Eita, meu Deus do céu. Lembra-te, guarda e arrependa-te. Ah, meu Deus. Diz assim: lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Ninguém pode dizer desta igreja que essa igreja não tem palavra. Não é porque eu estou aqui, não. Deus tem usado vasos poderosos aqui neste altar. Deus tem usado homens e mulheres neste altar, que quantas e quantas vezes eu estou sentado ali, as lágrimas começam a rolar, porque a palavra foi direcionada à minha vida. Eu recebo, eu acato aquela palavra, algumas vezes como uma correção de Deus. Eu recebo aquela palavra como um alerta para a minha vida. Eu recebo aquela palavra como uma exortação para que eu possa ficar esperto na situação. Quando eu digo esperto diante da ação do inimigo. Então ninguém pode dizer que nesta casa não tem palavra. Olha só o que o Senhor Jesus faz questão do apóstolo escrever. Lembra-te, vírgula, pois, vírgula, de como tens recebido e ouvido. Deus tem trazido a esta casa palavra de arrependimento. Deus tem trazido a esta casa palavra que nós precisamos pensar duas vezes, antes de nós irmos embora, sem ter tomado uma decisão séria com o nosso Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A palavra vem, nos confronta, o Senhor, através do seu Espírito, nos chama para o altar, nos chama para o conserto, nos chama para uma mudança, e mesmo assim, a gente põe pé firme, a gente diz, não, essa palavra não é para mim, essa palavra é para fulano de tal, e quando na verdade a palavra é para a tua vida, a palavra é para a mudança da tua vida. Antes de nós pensarmos em terceiros, pense em você. Antes de eu apontar A, B ou C, uso todos os meus dedos
e aponto para mim mesmo. Porque antes da obra acontecer na vida do meu irmão, eu não sei você, eu quero que aconteça em mim. Quem está entendendo, irmão? Ele diz: lembra do evangelho original, eu posso acrescentar, daquilo que você ouviu, daquilo que você recebeu. Lembra daquilo que foi propagado ao teu coração. Lembra do dia que você levantou a mão e você me recebeu. Lembra do dia que você foi no altar e fez voto de fidelidade. Guarda a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se você não guarda a verdade, ela jamais vai completar a obra de libertação. Quem está entendendo, irmão? Se você não guardar a verdade e viver essa verdade, a obra será incompleta. Olha aí, ela não é incompleta porque o nosso Deus é incompleto. No rabachá, no rabá. Ela é incompleta que somos nós que impedimos o processo de avanço da obra de Deus na nossa vida, com coisas pequenas. O nosso Deus usou o cabra macho aqui, usou na oração dele. E na oração dele, não sei se vocês perceberam, ele falou: Deus, tira de nós as distrações. A gente se distrai com coisas humanas, a gente perde a graça, a gente perde o óleo se vai pelas nossas distrações. Não, estou mal-humorado com o fulano de tal, estou rebelde com a pastor Alessandro, e eu não quero nem ficar perto da pastora Claudete, com besteira humana, eita meu Deus do céu, e que vai fazer uma diferença terrível, se Jesus voltar agora. Se Jesus voltar agora, iremos para o céu? Você irá para o céu? Você está em paz com todos? Você pode trocar o cálice com todos? Eita meu Deus do céu. Então, irmãos, ele está dizendo: guarda a verdade e arrependa-te, volte ao primeiro amor. E eu fiz questão de pegar aqui, irmãos, quando você lê as cartas, você vai lá em Éfeso, Deus usa esta mesma coisa, o Senhor usa a mesma coisa, lá no final de arrependa-te. Quando você anda um pouquinho mais à frente, você vai na igreja de Pérgamo, você também vai ver esta palavra, o Senhor Deus, através da pessoa de Jesus, dando a oportunidade de arrependimento. Quando você avança um pouquinho mais para a igreja de Tiatira, mais uma vez o Senhor Jesus se apresenta com uma palavra: olha, se arrepende, porque ainda há tempo. Se arrepende enquanto você pode. E ele diz aqui para este povo: arrependa-te, volte ao primeiro amor. Por quê? O verso continua dizendo aqui: porque virei como ladrão. Por que você tem que se cuidar? Por que eu preciso me cuidar? Eu estava falando ontem com a minha amada pastora, eu estava conversando com ela, e a gente conversa, porque eu quero crescer, ela quer crescer. Nós não queremos simplesmente só ser pastor, nós queremos ser servos fiéis ao nosso Deus. E eu estava dizendo para ela: olha, minha querida, eu queria ser guiado 24 horas pelo Senhor. Quando eu fosse acordar e buscar uma pasta, a minha escova de dente, para escovar os dentes, e o Espírito Santo falar comigo: olha, escova direitinho, vai lá naquele canto e faz isso. Eu acabasse de escovar os dentes, ele já pudesse me dizer: olha, agora você vai fazer isso. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. E olha, minha querida igreja, Deus quer te guiar. Eita meu Deus do céu, somos nós que fechamos a porta para Deus. Somos nós que chegamos para Ele e falamos: olha, até aqui só pode ir, até aqui só pode me guiar, mas daqui para frente sou eu que me guio. E aí a gente bate com a cara na parede. Mas eu creio que está chegando um tempo novo aqui para esta igreja. Está chegando um tempo novo. Ai, eita, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa que eu sinto. Oh, glória a Deus. A palavra profética já está no forno. A palavra profética para o ano de 2026 será uma palavra diferenciada para esta igreja, que vai nos remeter a viver algo tremendo e extraordinário. Você deseja isso para a tua vida?
Então você diga para Deus na sua oração: Deus, tira essa palavra do forno e libera para o pastor Edilson, libera para a pastora Deise, libera para nós, Senhor Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O grande A.W. Tozer diz o seguinte: uma igreja que perdeu o Espírito Santo pode continuar por anos, mas apenas como uma máquina religiosa sem vida. Grande pastor, grande pregador, já lá atrás ele dizia que uma igreja que perdeu o Espírito Santo pode continuar por anos, pode estar com as portas abertas, todo o funcionamento dela, mas não como uma casa de Deus, e sim como uma máquina religiosa sem vida. Você quer isso para a tua vida? Diz assim: não, Deus tem coisa boa para nós aqui. Vai no verso 4, alguns que não contaminaram as suas vestes. Já acabou o tempo. Glória a Deus. Posso avançar um pouquinho, pastor? Rapidinho, só para fechar. Tá. Diz assim: aqueles que não contaminaram as suas vestes. E o texto diz que quando o Senhor diz aqueles que não contaminaram as suas vestes, Ele está dizendo: existe um remanescente aí, existe alguém que está aguentando o tranco. Glória a Deus. Eu sei que nesta igreja existem irmãos que estão aguentando o tranco, cara. Existem irmãos aí que estão com a bandeira ensanguentada, levantada, hasteada, e declarando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não importa o que está acontecendo ao nosso redor, eu continuarei com a bandeira hasteada. Glória a Deus! Não está se curvando a costumes, não está se curvando ao que o inimigo tem lançado no meio do povo, mas continua acreditando na boa obra que Deus tem para a sua vida. Amém, irmãos? Ele diz isso, o que significa: do nada Ele chegará, irmão. Glória! Inesperadamente Ele chegará, e eu espero que quando Ele chegue, Ele te encontre de pé, Ele nos encontre de pé, Ele nos encontre com a bandeira hasteada, Ele nos encontre com o nosso coração fervendo por Ele. Glória a Deus, louvado seja o Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória a Deus. Quando o Senhor diz: virei como ladrão, Ele está fazendo uma referência, e por que não dizer, uma alusão direta ao histórico dessa cidade chamada Sardes. Por quê? Porque foi uma cidade que ela não foi cuidadosa na sua vigilância, ela deu abertura para os reis invadirem, e fazerem daquele povo que lá estavam servos cativos, aprisionados, subjugados, debaixo de um chicote de um rei, que não era nem o rei deles. Então quando o Senhor diz: virei como ladrão, Ele está dizendo: da mesma forma que aqueles reis invadiram a cidade de vocês, eu voltarei para buscar a minha igreja. Mas eu espero que você seja a sentinela. Olha aqui a ligação que eu vou fazer. Eu espero que você seja um desses sentinelas. Está atento ao tempo, está atento ao relógio de Deus, porque o relógio de Deus está rolando, meu irmão, está rodando, meu irmão. O relógio de Deus está avançando, irmão. E se você não estiver atento ao relógio de Deus, você será surpreendido pelo inimigo. Mas eu creio pela fé que o povo da Levantai, eu não sei os outros, porque quem vai dar conta dos outros povos serão os pastores que lá estão. Mas nós lutamos, intercedemos dia após dia por esta igreja, por esta família, porque nós queremos que quando Jesus voltar, todos nós estejamos aguardando a volta dele. Glória a Deus. Alguns, verso 4, alguns que não contaminaram as suas vestes. Eita, meu Deus, como que nós podemos contaminar as nossas vestes, irmãos? Permitindo o mundo entrar em nosso coração,
Quando o mundo entra em nosso coração, a sujeira entra junto, a hipocrisia entra junto, a idolatria ao homem, as coisas, as situações entram junto. Você está entendendo, irmãos? O cuidado que você precisa. Não, eu não vou fazer isso porque fizeram isso. Espera aí, mas quem habita no teu coração? Quem reina no teu coração? Quem domina o teu coração? Eu tenho 2 filhas, eu tenho um neto e está vindo outro neto. Mas nenhum deles podem substituir o lugar no trono do meu coração. Quem senta no trono do meu coração se chama Grande Jeová, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o grande leão da tribo de Judá. Esse está sentado no meu trono, no trono do meu coração. Amém, irmãos? Então, quando ele diz aqui, vestes novas, alguns não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes, não se permitiram ser envolvidos pela impureza, pela imoralidade, pelos abusos terrenos que existem ao nosso redor. Abuso. Hoje, antigamente, eu era de uma época que quando o cara puxava um baseado, ele ia escondido fumar um baseado, irmão. Fui criado em São Francisco, à beira da praia, 4 quadrados da praia, vivia na praia. Você via nenhum garoto lá, daquela área, ele queimava fumo no meio da rua. Ele ia lá para a praia, lá para perto da água da praia, porque ficava bem distante do povo, geralmente à tardinha do dia, onde a praia já está vazia, ele queimava o fumo dele lá. Hoje não, você está dentro do homem, está arriscado dentro do homem, o cara está queimando fumo lá e você não pode fazer nada. Hoje, em frente de igreja, em frente de portas do Senhor, as pessoas estão queimando fumo, irmão, porque não tem mais respeito. O Satanás está lacrando mesmo, ele está fazendo roaça mesmo, e muitas vezes nós nos sentimos acuado, e a gente, como algumas irmãs, a pastora falou, que ela foi num lugar, quando ela estava em viagem, que quase que ela ficou drogada, porque era tanto cheiro de maconha, que ela falou, meu Deus, agora mesmo eu vou começar a ver estrelinha aqui, vou estar vendo um monte de coisa, tanto cheiro, porque ninguém respeita mais nada. Como que a gente se suja? Como a gente suja as nossas roupas? Compartilhando com aqueles que não querem levar o evangelho a sério. Como você suja as suas roupas? Quando você dá ouvido a pessoas que não estão presentes na igreja e que fica falando de A, B ou C. Você recebe, desculpe lhe dizer, meu querido irmão, você recebe o vômito dessas pessoas. E pior, você leva esse vômito para casa. Acaba sujando a roupa, acaba fazendo a tua roupa cheirar mal. Mas Deus tem vestimenta nova para nós. Amém, amado? Amém, glória a Deus. Tira uma lição desse versículo aqui: mesmo em meio à decadência, Deus preserva os seus fiéis, como nós aqui estamos. Agostinho, um grande pensador e grande pregador, diz: Deus sempre preserva em cada geração aqueles que não se dobram à corrupção. Verso 5: o que vencer será vestido de vestes brancas. Não é vermelha, não é preta, não é amarela, não é azul, não é lilás. Eita, não é no teu gosto. Eita, meu Deus do céu, é do gosto de Jesus. É do gosto de Jesus. Ele diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, veste de pureza, veste de vitória, veste de glória, porque você foi até o final, firmado nele.
E ele ainda diz mais para esse: não riscarei o nome do livro da vida. Eita, meu Deus, quando você aceitou Jesus, o teu nome foi escrito no livro da vida, meu Pai. Agora, permanecer no livro é questão tua, é você que tem que fazer com que o teu nome não seja tirado deste livro da vida. Oh, glória a Deus, é você, sou eu, nós que precisamos nos esforçar para que o nosso nome não seja arriscado deste livro. Glória a Deus. Verso 6 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que esse texto fala? Se você verificar em todas as cartas, ela termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que você vê nessa frase? O que essa frase está espelhando para mim, espelhando para você? Nós que somos servos do Senhor, precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Nós somos muito sensíveis, humanamente, no que diz respeito ao nosso irmão. Se a pastor, posso usar você, né, pastor? Se a pastora Claudete cismar num dia de me dar uma bronca, aí eu já vou ficar de bico e já não vou querer mais me relacionar com ela, porque a pastora Claudete me magoou. Somos tão sensíveis ao que o nosso irmão diz, e somos tão fechados para aquilo que o Espírito Santo fala. Parece que os nossos ouvidos estão tampados, porque nós nos incomodamos com o que o Léo diz, mas eu não me incomodo com aquilo que o Espírito revela à tua vida. Está entendendo? O Espírito Santo tem revelado aqui a todos nós aquilo que nós precisamos fazer para nós avançarmos. O Espírito Santo tem falado nesta casa, mas, como diz aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não está dizendo o que o Espírito diz ao mundo. Olha o cuidado de Deus. O que o Espírito diz a quem? A minha igreja. Porque a igreja não é do pastor Edilson, a igreja não é da pastora Deise. Um dia nós vamos passar e terá outro aqui neste altar. A igreja, levantai, ela é do Senhor. Quem está entendendo, irmãos? Então nós olhamos que quando todas as vezes que nessas cartas o Senhor está dizendo isso, Ele está fazendo o quê? Ele está tentando motivar aquele povo, Ele está tentando motivar a mim e a você que estamos lendo a carta. Ele está dizendo: você leu a carta toda, leu? Agora seja sensível àquilo que está esboçado na carta, desperte para aquilo que está na carta, não caia na cilada desses que caíram nessas cartas. Tenha o seu ouvido sensível à minha voz, porque quando Ele falar, Ele vai querer que você ouça, e não somente ouça, mas você tome a decisão a favor daquilo que Ele está falando aos teus ouvidos. Amém, irmãos? Glória a Deus. O problema de Sardes não era a falta de culto, porque não faltava culto lá. Na vida de muitos irmãos não falta culto. Terça, quinta, sábado de manhã, domingo à noite, está presente. Mas então qual é o problema, pastor? É falta de vida espiritual, porque a vida espiritual em nós precisa trazer mudança de atitude. Está entendendo? Mudança no falar, mudança em nosso ser. Como eu já tenho dito, a presença de Deus em nós precisa formosear, é isso? Agora está o cansaço, já bateu. Em todo o nosso ser, não é só a nossa face, mas todo o nosso ser. Nós precisamos ser tomados por esse poder do Espírito Santo e levarmos o Evangelho como Ele assim deseja.
Termino hoje o texto, termino hoje essa carta de Sardes, trazendo para vocês aquilo que foi explicitado, foi trazido ao apóstolo João, e que hoje está sendo trazido a esta igreja, está sendo revelado àqueles que estão a nos ouvir. Por quê? Porque na verdade, o Senhor deseja que nós sejamos um desses remanescentes, que nós não venhamos nos dobrar aquilo que o inimigo tem procurado de todas as formas fazer no meio cristão, mas que nós sejamos, talvez, digo isso, talvez nós sejamos cristãos radicais, né? E esses cristãos aí, rapaz, não adianta não, não adianta não, deixa o capeta pensar isso a teu respeito. E não adianta não, já dei a primeira investida, ele não caiu, já dei a segunda investida, ela também não caiu, já dei a terceira, também não caiu, já dei a 10ª, ele também não caiu. Meu Deus, eu estou tentando, ele não está caindo, eu estou tentando lá de todas as formas, ele não encontra brecha, eu estou tentando de todas as formas furar o cerco, mas parece que o cerco, Zacarias disse que o Senhor Deus seria como um muro de fogo ao nosso redor. Oh, glória a Deus, que ele seria glória no meio da cidade. Zacarias disse isso. Zacarias profetizou no meio da ruína, e o Senhor usou para ele, e ele bradou que o Senhor seria, Deus falando com ele: eu serei o muro de fogo, um muro de bronze ao redor da minha cidade, e no meio da cidade a minha glória estará presente. Eu não sei você, eu quero isso para a minha vida, irmão. Eu quero isso para a minha vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, para nós continuarmos caminhando, de cabeça erguida, não tendo do que se envergonhar, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus?